Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um tema muito importante. Aliás, eu estou olhando aqui porque eu fiz um artigo lá no meu LinkedIn falando sobre isso, né? Sobre o impacto da escolha profissional nos primeiros anos de vida adulta, né? Como orientar jovens nesse processo, nesse momento tão crucial dessa orientação profissional, dessa orientação de carreira, desse projeto de vida. Hoje a gente tem visto, né, um mundo aí constante mudança, numa velocidade de mudança tão absurda, e muitas pessoas acabam me perguntando isso, falam, Maurício, putz, como é que faz uma escolha profissional, como é que desenha uma carreira, como é que você faz um plano de carreira, um projeto de vida num mundo de loucura dessas, né? E realmente não é nada fácil, não é nada fácil, né? Eu não estou fazendo esse vídeo aqui para falar, olha, existe essa regrinha, faz isso, 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 isso. Não, é uma construção, é um monte de coisas que você tem que levar em consideração dentro de um processo desse. Então, se você é um orientador de carreira, uma orientadora de carreira, esse vídeo vai te ajudar bastante. Se você é um pai, né, uma mãe ou familiares preocupados aí com seus filhos, isso vai ajudar. Se você é empresário, saiba que isso impacta muito, muito, muito dentro da sua empresa, porque isso diz respeito à qualidade dos profissionais que você vai receber, né? O nível de motivação desses profissionais em relação à própria carreira, e não tem jeito, né? Eu sei porque eu tenho empresa, né? Você ter funcionários desmotivados, principalmente numa geração Z, por exemplo, a chance de você perder um talento e ter um prejuízo é muito grande. Por isso que eu quero bater esse papo com você aqui nesse vídeo, falar um pouco desse artigo. Depois você pode ir lá no meu LinkedIn, Maurício Sampaio, e dar uma lida nesse artigo. Aí eu começo aqui, né, falando sobre uma pesquisa realizada pela McKinsey Company. 70% dos jovens entre 18 a 24, esse é um recorte de juventude, sentem-se inseguros sobre qual profissão seguir. A McKinsey pegou esse recorte de 18 a 24, então, mas tem recortes que vão de 14 a 24, depende, a da OMS é uma, da Unesco é outra, mas isso não importa, importa que a gente está falando de jovens e que 70% dos jovens se sente seguro em relação a qual profissão seguir. E essa incerteza reflete na pressão social, familiar, além da própria falta de autoconhecimento, agravação de doenças psicológicas, agravação num monte de coisa. Aí, se você é pai, né, você acaba ficando preocupado, porque né, meu filho está se formando, está saindo do ensino médio, o que ele vai fazer da vida dele? Ou se você é pai de um universitário que está saindo ali da universidade, está saindo da universidade e agora o que faz? Eu estou vivendo esse momento agora, né, que meu filho não está saindo, ele está no meio de um curso, mas eu já estou preocupado com isso, né? Dizem que santo de casa não faz milagre, mas eu já estou preocupado com isso. E aí, né, e se você já tem um filho que está entrando no mercado de trabalho, você vê teu filho feliz, infeliz, aí ele fala que quer empreender, uma hora ele quer ir para o mercado de trabalho. Até recentemente eu orientei um jovem, né, de 24 anos, ele me procurou, e quando a gente conversou a primeira vez eu fiquei assustado. A bagagem e a experiência que ele já tinha em tantas empresas e empreendendo, então ele empreendia um negócio, não dava certo, ele voltava para uma empresa, ele trabalhava no setor de uma empresa, não dava certo, ele voltava para empreender numa outra área, aí não dava certo, ele vinha para uma outra empresa. Eu falei, mas por que você optou por fazer esse caminho? Essa estratégia. Eu fui nessa estratégia do, né, testar e uma hora eu vou acertar. Eu falei, há quantos anos você está nessa de testar e acertar? Ele falou, pô, Maurício, eu já estou um tempão. Eu falei, cara, não é isso. Hoje a gente tem um processo para te ajudar, né? Existe um processo com 10 encontros, com as ferramentas certas, com o método certo, onde a gente pode trabalhar de fato todo esse processo. O problema é que muitas pessoas desconhecem, talvez você que está assistindo esse vídeo aqui, fala, Maurício, me explica direito esse negócio desse processo. Eu tenho vídeos aqui no canal falando, né, de como orientar jovens, como orientar adultos, enfim, ensinando aí o método. Existe um processo, né? Antigamente a gente tinha muito aquela visão, né? Orientação de carreira para jovens, principalmente adolescentes, é teste vocacional. O teste faz parte também, mas não é só o teste. Hoje a gente tem, né, assim como tecnologias em outras áreas evoluíram, por exemplo, na medicina, na nossa área também evoluiu, na área de desenvolvimento humano, principalmente na área de carreira, evoluiu bastante. Então a gente precisa ficar antenado sobre isso. Uma outra coisa que eu coloquei aqui dentro desse artigo foi um dado do IBGE que mostra que 40% dos jovens brasileiros abandonam o curso superior nos 2 primeiros anos. E eu abandonei o meu, né? E aqui fala sobre os principais motivos, né? Escolha precipitada, né? O que é escolha precipitada? É aquela escolha que é feita no emocional, e eu fiz isso.
Quando eu escolhi fazer educação física, eu fiz um ano de educação física. Eu sempre gostei de malhar muito, esportes, tal, tal, tal. Eu escolhi fazer educação física. Eu fiz um ano de educação física. Chegou no outro ano, eu falei, caramba, não é isso que eu quero, eu vou mudar. E aí minha mãe já tinha escola, tá, né? Já tinha um tempo de escola, e eu tive a infelicidade de perder um pai, um irmão mais velho em um ano, né? Então ficou eu, meu irmão do meio e minha mãe. E aí minha mãe viu que eu estava meio perdido ali, fiz educação física, e ela falou, vai fazer pedagogia e vem trabalhar aqui na escola, né, comigo, vai precisar de alguém para assinar e tal. E foi legal, porque eu não só gostei de fazer o curso de pedagogia, né, porque e ali eu entendi que, putz, isso aí que é minha praia, eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. Foi muito bacana ter feito esse curso, muito legal. Depois eu fiz pós-graduação em educação, me tornei diretor de ensino médio na escola, com 22 anos de idade, montei o ensino médio, então tem aí toda uma experiência. Mas eu fiz essa primeira escolha, que essa escolha é precipitada, né? Que a gente vai naquilo que a gente gosta. Então aí fica um toquezinho, se você está trabalhando com algum garoto na cidade, ou se você é um pai, fica de olho nisso, né? Ou se você é o próprio adolescente que está fazendo essa primeira escolha profissional, talvez uma segunda, uma reescolha profissional, porque a gente faz várias escolhas profissionais durante a nossa carreira. A gente faz várias escolhas profissionais. Entenda que carreira é aquilo que a gente constrói, né? Aquela linha que a gente constrói. É uma jornada. E as escolhas profissionais, elas estão dentro dessa jornada. Então, às vezes, a gente faz 2, 3, 4. E hoje em dia tem pessoas que têm 2, 3 carreiras. Eu tenho alunos, né, que se formam aqui comigo, são orientadores de carreira, tanto para jovens como para adultos, mas ao mesmo tempo são CLT em outras empresas. E essas gerações mais novas é isso, eles estão vivendo é isso. E você tem que entender isso. E você, quanto pai, quanto educador, quanto orientador, você tem que entender isso, que isso é normal, né? Opiniões externas, né? Isso é o peso de uma decisão mal orientada, né? Quer dizer, as opiniões externas contam muito de amigos, de parentes, de pais, principalmente. Não é à toa que eu tenho até um livro, a pessoa acha que eu fico fazendo propaganda, mas é importante. Eu tenho um livro que é só para pais, né? Como pais e filhos podem construir um futuro de sucesso. Por que eu estou mostrando isso? Porque isso é importante. Eu tenho esse livro há muito tempo, porque sempre quando eu ministro palestra dentro das escolas ou em universidades, faculdades, se tiver chance de chamar os familiares, chama os pais. Por quê? Porque tem muita importância. Aliás, eu não faço um processo com algum garoto, principalmente menor de idade, sem estar os pais juntos, sem os pais só saberem o que está acontecendo. Porque, assim, muitos pais falavam assim para mim, né, quando eu tinha a escola. Eu falava, e aí, como é que a gente vai conversar sobre a escolha profissional do seu filho? Ah, ele escolhe o que ele quiser tá bom. Cara, isso é muito simplista, isso é muito fácil. Não é assim. Mas por que você não participa com o teu filho disso? Não, ele não quer saber de mim. Não, não é que não quer saber de você, é que você não mostrou interesse, talvez. Talvez você tenha feito uma cobrança sobre isso. E aí? Já escolheu aí? Você já escolheu o que você quer? Fica pagando a escola e você ainda não sabe o que você quer? Pô, pelo amor de Deus, tal. Isso é cobrança. A partir do momento que você se coloca para disposição, pô, e aí? Quer uma ajuda nisso? Pô, eu posso te apresentar um amigo meu que, você quer fazer direito? Posso apresentar um amigo meu que é advogado, ele pode conversar com você. Então tem coisas que, né, dá para você aí ir ajudando enquanto pai, né? Enquanto orientador nem se fala, né? A gente tem que entender esse papel aí dos pais dentro desse processo, né? E dos amigos e tudo mais, mas que tem influência, tem, né? Outro peso de uma decisão mal orientada é a falta de conhecimento sobre o mercado de trabalho. O mercado muda constante. Aliás, muitas pessoas me perguntam assim, mas Maurício, como é que a gente faz uma escolha no mercado que muda muito? Cara, trabalha teu autoconhecimento, se blinda daquilo que você tem de melhor, suas habilidades, né, seu talento, sua capacidade, porque é isso que vai te blindar. Tudo que mudar, você sabe onde empregar tudo isso. A sua caixa de ferramentas tem vídeos falando sobre isso. Então, uma forma de você blindar num mundo de mudança onde surgem profissões e outras profissões são extinguidas, pô, ótimo, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, eu sei da minha capacidade, eu posso me alocar em qualquer outra coisa. Eu sei o que eu gosto, eu sei da atmosfera que eu gosto, eu sei do ar que eu gosto de respirar, então eu vou respirar em qualquer lugar. Tudo bem? Então isso é muito importante. E por último, impacto emocional. Eu lembro quando eu comecei a pensar em deixar o curso de educação física, eu pensava assim, o que eu vou falar para minha mãe? O que eu vou falar para minha mãe? O que eu vou falar para os meus amigos? Eu tinha feito tanta amizade lá dentro da faculdade, o que eu vou falar para os meus amigos? O que eu vou falar para minha mãe? E comecei a ficar com dó do dinheiro que minha mãe tinha investido. Um monte de coisa. Pô, isso mexe com o emocional total. Né? Mexe com o seu emocional, mexe com o emocional dos pais, dentro de uma empresa, né? Se você perde um talento bom porque ele fala, não, isso aqui não é para mim, você sente, porque queira ou não queira, o cara estava indo bem e de repente o cara fala, não é isso que eu quero, sabe? Então vem um impacto emocional. Então a gente tem que tomar cuidado, que esses são alguns pesos desse lado emocional. E eu lembro direitinho essa passagem. Eu atendi uma vez um diretor, já contei essa história aqui algumas vezes aqui
no YouTube. Eu atendi um diretor de empresa, e era comum isso, e ele falava assim, Maurício, eu quero fazer uma transição de carreira, mas eu quero fazer algo que eu gosto na minha vida. A vida inteira eu fiz aquilo que meu pai escolheu para mim. Ganhei dinheiro, tudo, mas eu sou uma pessoa que eu não sou realizada profissionalmente. Realizada eu não sou, porque eu não sou feliz com o que eu faço. Eu faço porque eu faço porque me dá dinheiro, eu pago minhas contas, mas eu não sou realizado. E, cara, eu sinto que meu pai, sabe, não ajudou em nada disso. Eu espero que você, pai, não queira isso pro seu filho. Mas, Maurício, como é que eu dou conta disso? Cara, tem alguns caminhos, né? Vamos supor, se seu filho está ainda no ensino médio, cursando, pô, vai lá conversar na escola. A escola tem o papel e tem o dever de ajudar, né, essa garotada nesse processo de escolha, nesse processo de planejamento de carreira. Inclusive, né, o BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, prevê essa questão do projeto de vida. Muitas escolas estão implementando projeto de vida. Você que é um orientador de carreira para jovens, oferece nas escolas, poucas escolas têm um projeto tão legal de orientação de carreira, de orientação profissional, baseado em projeto de vida, sabe? Pô, vai lá, oferece um negócio bacana para essas escolas, poucas escolas mesmo, a gente tem milhares de escolas no Brasil, a gente está falando de um censo de 2023 só de alunos matriculados no ensino médio, de quase 8 milhões, é muita gente que precisa dessa ajuda, só no ensino médio. Você imagina os que estão em cursinho, os que não estão em nada ainda, porque não escolheram nada, os que estão no primeiro ano de faculdade estão pensando em desistir, que chega a 40%, 50% dessa população, é muita gente, a gente está precisando de mais gente capacitada para lidar com isso, né? Aí vem essa questão, mas Maurício, eu estou bem, qual é o papel disso tudo, né? Você falou que a escola tem que ajudar, você pode também, né, pedir apoio de um profissional, orientador de carreira, ou você pode se tornar um orientador de carreira, isso é fato, né? Depois eu vou deixar o link aqui embaixo, tem as nossas formações, você pode conhecer a formação. E ia ser muito engraçado porque eu recebo muito esse tipo de situação, né? Pais que vieram no meu vídeo, encontraram meu vídeo, gostaram e falaram, poxa, eu quero ajudar meu filho, e acabaram fazendo disso uma profissão. Olha que bacana, acabaram fazendo disso uma profissão, eu acho bem legal. E quais são os pontos principais, né, quando eu tenho esse acompanhamento de escola, eu contrato profissional, ou eu vou atuar, né, como orientador de carreira? Que eu tenho 4 pontos que você tem que trabalhar. O primeiro deles é autoconhecimento, não tem papo. Né? Por exemplo, se você vai para uma entrevista de emprego hoje, as principais perguntas são em relação a você. Né? Depois vai falar do mercado, da empresa e tudo mais, vai fazer algumas perguntas pegadinhas aí, mas as primeiras perguntas pegadinhas diz respeito a você, ao quanto você se entende em termos de habilidade que você tem, de capacidade que você desenvolveu, qual é o seu talento. Pouquíssimas pessoas sabem dizer que tem algum talento. Né? Quando você fala assim, qual é o teu talento? A pessoa fala, Maurício, talento. A pessoa fica envergonhada de falar que tem um talento. Poxa, qual o problema você falar, não, eu me comunico bem, né? Porque eu treinei isso, eu estudei isso, eu fui atrás de me comunicar bem. Por exemplo, eu não nasci fazendo esses tipos de vídeo aqui. Eu fui desenvolver. Quanto mais vídeo você grava, mais você fica bom, mais você se desenvolve, mais competência você ganha, mas uma hora essa competência vira um talento. Você liga o vídeo a qualquer hora, você fala. E as pessoas falam, caramba, como você faz isso bem? Por quê? Porque virou um talento já. Você já virou um talento nisso. Talento é para todo mundo, gente. Não é para poucas pessoas, não. Talento é para mim, é para você, para todo mundo. Então a gente precisa explorar isso. Então, autoconhecimento é muito importante. Depois, planejamento, veja só, não é um embaixo do outro, tudo isso roda junto. Planejamento, ação, eu preciso ter planejamento, eu preciso ter plano de ação. Puxa, mas isso não é só na vida adulta? Não, começa aqui na base, porque quando a gente começa as coisas na base é que nem inglês. Quando a gente começa a falar inglês mais cedo, o nosso inglês é bom. Música, veja o meu filho, ele toca violão pra caramba, 20 anos de idade. Ele não faz mais aula, mas ele fez muita aula. Ele começou com 5 anos de idade, foi até os 10, 11 anos de idade fazendo escola de música. Então ele hoje é muito mais fácil aprender. Então aproveita que quanto mais cedo, mais fácil de aprender. Por que a gente já não vai trabalhando essa questão? Ah, não, porque só vai entender o que é uma carreira, como uma profissão lá na frente. Não entra nessa, parou, acabou. Hoje o nível de informação que essa turminha tem, eles têm mais informação do que você tem no MBA. Isso é fato. Eles têm mais informação do mundo do que a gente tem no MBA, de 340 horas e 400 e poucas horas. É fato. Né? Então a gente tem que dar conta disso. Então, planejamento, trabalhar com planejamento, com ações, isso vai preparar a pessoa para a vida. Né? Depois pesquisa de mercado, né? Pesquisa de campo profissional, que eu costumo dizer, a gente conhecer, né, a vida profissional, as tendências, então conversar com profissionais, conversar com empreendedores, estar antenado com isso, mas conversar mesmo, fazer boas perguntas, né? E a pesquisa de campo educacional. Por quê? Porque, por exemplo, tecnologia. Tem uma alta taxa de desistência em tecnologia, em cursos de tecnologia.
Porque a pessoa acha que mexe com tudo isso aqui, né? Computador, celular, pô, tecnologia é uma boa, vou fazer tecnologia. Lembra quando eu falei dessas escolhas precipitadas? Tecnologia é uma boa, aí a pessoa quer fazer tecnologia. Aí chega lá, tem matemática 1, 2, 3, física 1, 2 e 3, a pessoa fala, meu Deus, não era isso que eu queria. Entende? Então, quando eu trabalho com os meus orientandos, essa parte para mim é crucial. E quando eu oriento os meus alunos que são orientadores de carreira, eles passam por esse processo, né? Eles aprendem a trabalhar com seus clientes em relação a isso. E eu falo, olha, não deixa passar em branco essa parte do processo. Porque é uma parte onde a gente confronta, né, a realidade do nosso orientando com a realidade de mercado, para que ele fale assim, cara, isso aqui não é para mim, isso aqui é para mim. E aí, óbvio, que entra contextos sociais, entra em contextos emocionais, entra em contextos de autoconhecimento, entra um bololô todo para a gente tomar essas decisões. E por último, processo de avaliação sempre, né? A gente sempre tem que estar avaliando esses processos. Poxa, a gente vai fazer 10 encontros para fazer um processo de orientação. Cara, como é que está indo no terceiro encontro, no quinto encontro? Determina marcos. E isso é em nossa vida. A gente tem que estar sempre, né, avaliando para ver se a gente está no caminho certo. Com empresa, a mesma coisa. A gente sempre está avaliando. Eu tenho reuniões semanais com o meu time aqui para a gente estar avaliando, né? Antes de gravar esse vídeo mesmo, eu estava em uma reunião com o pessoal de vendas né, do meu time. Antes eu estava com o pessoal de tráfego. Então é assim. Então a gente tem que ter esses pontos de avaliação. E quando a gente começa com esse tipo de dinâmica cedo, né, quando eu digo cedo, a gente começa a trabalhar essa orientação de carreira cedo, já trazendo essas questões, a gente está preparando esse garoto, esse jovem, essa garotada, para um projeto de vida, né, para a vida. A gente não está só preparando para uma escolha profissional, não, a gente está preparando para que ele amadureça, para que quando ele estiver sozinho, profissionalmente, ele saiba tomar decisões, ele saiba definir as escolhas, para onde ele quer ir, para onde ele não quer ir, o que ele deve evitar, o que ele deve fazer, o que ele deve falar não. Né, e a gente vê que muitos profissionais adultos têm muita dificuldade com isso. Gente, eu estou aqui lendo, né, para quem está chegando agora nesse vídeo aqui, eu estou lendo um artigo que eu coloquei no meu LinkedIn. Vamos lá no meu LinkedIn, segue lá, Maurício Sampaio. Eu botei esse artigo hoje lá, tem uma newsletter que só fala sobre carreira. Né? Então, ter uma boa orientação profissional faz muito sentido. Mas, Maurício, eu posso ter isso dentro da empresa? Ou, Maurício, eu posso oferecer programas de orientação profissional? Eu sou orientador de carreira, eu quero oferecer esses programas dentro de empresas. Eu posso? Deve. Você deve implementar dentro da sua empresa, você deve oferecer isso para as empresas. Por quê? Porque a gente tem hoje um grupo muito grande de molecada dentro das empresas. Na verdade, as empresas chegam a ter 4, 5 gerações da mesma empresa. Mas a geração Z está tomando conta do mercado de trabalho. Então, como não ter esse tipo? Ou a geração Z já sabe tudo, já sabe onde eles querem estar? Não! A grande maioria está lá perdida. E pior ainda, mais perdido está você que coloca eles lá dentro sem dar esse apoio, nesse planejamento de carreira, nesse apoio de carreira, sem dar essa orientação. Né? Sai muito barato. Deixa eu dar um alerta para você, né, que tem empresa, você que é um grande líder, dono de empresa. Sai muito mais barato você botar um orientador de carreira lá para fazer uma mentoria com esses jovens e dar um direcionamento lá dentro que eles vão ser gratos, do que você ter um garoto que pede demissão e você tem que fazer uma nova contratação que custa caro. Ou você demitir e tem que fazer uma nova contratação que custa caro. Eu sei porque eu sou empreendedor, eu sou empresário, tive escola há quantos anos, agora tenho o meu instituto, tenho a minha franquia. Então eu sei do que eu estou falando. Sai muito mais em conta. Então pensa sobre isso, você empresa também pensa. E você escola também, tem aqui educador, está dentro de escola, leva para a sua escola esse trabalho, só tem a agregar, só tem a agregar. E se você quer alunos falando bem da sua escola, se você quer o share of mind, que nem a gente fala no marketing, né, a lembrança na cabeça das pessoas, proporciona isso. Para a garotada, proporciona isso para os pais, eles vão ser gratos lá na frente por você, como eu sou. Às vezes eu encontro pais de garotos que eu orientei, os caras são gratos até hoje, me abraçam, falam, pô, você mudou a vida do meu filho, você mudou a vida da nossa família. Isso aí não tem preço, não tem preço trabalhar assim, tá? Então tá aí, o artigo tá lá, vocês podem acessar o artigo lá no LinkedIn. Gente, quem gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, né? Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu, dá um joiazinho, participa ativamente aqui nos comentários. Fala, Maurício, eu curti esse tipo de vídeo, curti esse tipo de tema, fala mais sobre isso. Se quiser enviar aqui embaixo nos comentários sugestões de temas, eu venho aqui, abordo aqui com vocês, nesse nosso bate-papo gostoso que a gente tem aqui semanalmente aqui no YouTube, tá bom? Forte abraço, sucesso, fique com Deus.